Perspectiva isométrica. Eu vou passar para vocês aqui como fazer o passo a passo da perspectiva isométrica à mão, como a gente começou a aprender em sala de aula. E aqui eu estou mostrando nesse momento a peça que a gente vai trabalhar. Essa peça aqui é uma rampa, uma peça com rampa, e que ela vai ter na sua largura, ou seja, na sua medida da frente da base, ela vai ter 2 unidades de medida, por isso aí aqui as dimensões totais da peça elas estão anotadas aqui acima da chave. Então na largura vai ter 2 unidades de medida, lembrando que a unidade de medida de referência é aquela que a gente define com o nosso próprio lápis, e a gente vai repetir sucessivas vezes essa unidade de medida. No caso da largura, a gente vai repetir 2 vezes da largura da peça. Já quanto à altura, a altura total da peça, que seria essa dimensão aqui, ela contém 4 unidades de medida. Então, a mesma unidade de medida que eu utilizei para repetir 2 vezes na largura, eu vou repetir ela 4 vezes na altura. E a profundidade da peça, em que eu vou fazer 6 repetições no outro eixo inclinado que eu estou indicando aqui com o lápis, para poder compor a base da nossa perspectiva isométrica. Lembrando que a perspectiva isométrica, para eu poder criar ela, eu tenho que desenhar 2 eixos inclinados de 30 graus para poder formar a sua base, já que a peça ela é representada com uma rotação em relação à superfície horizontal e em relação ao eixo vertical, de tal modo que a gente possa enxergar as proporções das arestas da peça em verdadeira grandeza. Nós vamos iniciar o desenho da nossa perspectiva isométrica através do desenho dos eixos da perspectiva. A gente inicia através do desenho de uma linha horizontal. Em seguida, a gente vai fazer também um eixo vertical. Corresponde a uma linha vertical de tamanho qualquer. Depois a gente vai definir as medidas dessa linha. As horizontais e verticais, elas também são importantes, porque conforme a gente aprendeu na nossa aula de desenho de ângulos à mão livre, a gente viu que para desenhar qualquer ângulo à mão livre, é necessário desenhar os eixos horizontal e vertical antes. E nesse caso aqui da perspectiva isométrica, a gente precisa desenhar 2 eixos inclinados, representar a base da peça rotacionada de modo a poder representar a peça em verdadeira grandeza. Então, para poder desenhar os ângulos de 30 graus, que correspondem aos eixos inclinados da base da peça, nós vamos utilizar a regra da tangente para a construção de ângulos à mão livre. Ou seja, nós vamos construir um triângulo retângulo, em que nós vamos marcar no cateto adjacente uma quantidade de unidades de medida e no cateto oposto uma outra quantidade de unidades de medida. O cateto oposto sobre a adjacente vai dar a tangente aproximada do ângulo que a gente deseja desenhar. Nesse caso aqui, tangente aproximada para um ângulo de 30 graus corresponde a 1/2. A gente sabe que não vai dar exatamente 1/2 na calculadora, porém, visivelmente, se consegue perceber ângulos acima de 5 graus. E nesse do uso de 2 unidades de medida na horizontal para uma na vertical, é a maneira mais rápida de se desenhar um ângulo de 30 graus, o que é muito eficaz para a construção de uma perspectiva. Então, nós vamos utilizar pequenas unidades de medida para construir o nosso ângulo de 30 graus.
Então, os eixos da base estão desenhados. Aí agora a gente vai começar a construir o sólido de origem da peça. O que é o sólido de origem? O sólido de origem da peça corresponde a essa envoltória aqui, ó, das linhas mais fracas da nossa peça. Ou seja, seria o paralelepípedo que originou a peça a ser construída. Qual que é a medida desse sólido de origem? O sólido de origem ele vai ter como medidas as medidas principais indicadas aqui nas anotações, ou seja, ele vai ter as medidas da maior largura da peça, da maior medida de profundidade da peça e da maior altura. Portanto, o nosso sólido de origem da peça do modelo, ele vai ser com 2 unidades de medida de largura, 4 unidades de medida de altura e 6 unidades de medida de profundidade. Portanto, nós vamos marcar essas medidas aqui sobre os eixos. Eu vou tomar como unidade de referência meia ponta de lápis. Até se vocês quiserem fazer um risquinho na própria ponta do lápis para marcar onde que está a unidade de medida, para não se perderem, pode fazer. É importante ter bastante atenção com as unidades de medida. Para não ter falhas no desenho. Então, as medidas de altura, eu vou dar uma destacada aqui nas marcações, para depois poder fazer a conferência do desenho e poder encontrar os possíveis erros. Então, aqui eu estou marcando a profundidade. Cinco, 6 unidades. E agora, a largura. São 2 unidades de medida somente. Depois de marcadas as unidades, a gente agora vai delimitar o nosso sólido de origem. De que forma? Delimitando as medidas da base. Ao final da marcação de cada medida da base, a gente vai desenhar uma linha vertical que vai representar a altura do nosso sólido de origem. Notem que às vezes eu tenho usado aqui as 2 técnicas de desenhar à mão livre. Usei traço direto em alguns momentos, quando eu tenho mais familiaridade, ou me sinto mais confortável em desenhar uma reta, e eu tenho usado também o traço emendado, quando eu tenho um pouco mais de insegurança de desenhar uma reta à mão livre. Ou quando eu desenho de um lado que eu sei que eu não tenho tanta aptidão de coordenação motora. Também é uma estratégia interessante de se usar. Bom, então eu estou fazendo agora a marcação das alturas, né? Todas as linhas paralelas entre si, elas têm que apresentar as mesmas quantidades de unidade de medida. Então, aqui, por exemplo, marcação da altura, eu tenho que ter 4 unidades de medida nessa altura, que eu estou indicando aqui no lado direito da largura da base, e também nessa altura aqui do lado esquerdo da largura da base. Marcar também a medida de altura aqui no lado direito da linha vertical situada, lado direito da profundidade.
2, 3, 4. A gente precisa de 4 na altura. Agora eu vou fazer as ligações das arestas de altura. As linhas inclinadas são um pouco mais difíceis de desenhar, mas não é impossível. Agora, para poder fazer a aresta da lateral direita da profundidade e referente ao topo aqui do meu sólido de origem, para poder fechar esse sólido, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer um ângulo de 30 graus. Para quê? Para traçar uma paralela a essa linha da profundidade, a aresta esquerda do topo da profundidade. Então, para eu poder traçar a aresta direita do topo da profundidade, eu preciso fazer, em primeiro lugar, uma linha de 30 graus. E essa linha de 30 graus vai ser paralela aqui outra linha. Ela vai ser paralela à aresta frontal de topo do sólido de origem, que é essa aqui que eu estou indicando com lápis. Portanto, aqui a linha horizontal para construir o ângulo de 30 graus. As medidas do ângulo de 30 graus. Notem que eu uso de unidades de medida diferente para o ângulo e para as arestas. Isso não tem problema, tá? Se quiser usar tudo igual, pode usar tudo igual. Se quiser usar diferente de aresta e de ângulo, pode. O que não pode fazer é mudar a unidade de medida das arestas. Quando se adota uma unidade de medida para aresta, se repete essa unidade de medida ao longo de todo o dimensionamento de arestas do desenho. Portanto, aqui é minha linha de 30 graus. Agora eu vou marcar, selecionar a unidade de medida aqui, utilizada nas arestas, que é essa daqui, da marquinha do lápis. E eu vou utilizar ela para marcar a medida de largura sobre a linha inclinada que eu acabei de desenhar. Dessa forma, eu concluí o desenho da aresta traseira do topo do sólido de origem da peça, da minha perspectiva. Eu vou tirar aqui uns excessos de linha auxiliar para eu não me confundir no meu desenho. Então, agora eu vou ligar o final da aresta do topo traseira com o final da aresta do topo dianteira do nosso sólido de origem. Já vou tirar também esse excesso aqui, que ele pode me atrapalhar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar novamente as medidas de profundidade nas arestas esquerda e direita do topo da peça. Para quê? Para eu poder descobrir os pontos de corte do meu sólido,
para poder modelar a peça que eu pretendo desenhar a perspectiva, ou seja, para poder dar forma à peça que eu estou representando através de perspectiva. Fiz as marcações. E agora eu vou unir os pontos em comum do sólido de origem. Representar as alturas. Como se eu fosse quadricular o meu sólido, separar ele em unidades menores. Já tem aqui, não ficou bem. Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui com a medida da largura. Portanto, eu separei aqui o meu sólido de origem, todo em cubos de uma unidade. Agora, quais cubos que eu vou selecionar para poder modelar a minha peça? Observem aqui a figura. Quais são os cubos que eu vou selecionar para poder modelar a minha peça e construir essa peça aqui em rampa? Então, a gente vai fazer a contagem do topo da peça no sentido da diagonal direita. Uma unidade, 2 unidades na profundidade. Então, eu vou retirar 4 unidades da profundidade para poder construir a minha rampa. Quanto de altura? 1, 2, 3 unidades de medida. Eu vou retirar 3 unidades de medida da altura. E da largura, eu vou retirar alguma unidade? Não. A largura, ela permanece inteira. Então, eu vou marcar esses pontos com um asterisco, né? Os pontos de retirada. Então, aqui, ó, 1 unidade, aqui 1 unidade de medida, 2 unidades. Então, eu vou fazer um xizinho aqui só para mostrar qual que é o ponto que eu vou retirar e que eu vou desenhar e que vou começar a desenhar a rampa da minha peça na profundidade. 1, 2 unidades, então eu vou retirar essa parte também. Esse ponto central aqui não tem necessidade de eu marcar ele, por quê? Porque a largura eu vou utilizar a linha cheia para poder fazer a rampa, conforme a gente pode observar. Nossa peça original, né? Não houve cortes na largura. E da altura, quanto que eu tenho que retirar?
A gente viu no modelo ali que tem que se retirar 3 unidades de medida de cima para baixo. Então, eu vou contar 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. E a partir desse ponto aqui, porque aqui eu já estou desconsiderando as 4 unidades de medida de profundidade que eu vou retirar. Então, eu já começo a contagem a partir desse ponto, mais no fim da diagonal direita da minha linha da profundidade. A mesma coisa aqui. Eu já posso fazer a ligação direta do ponto do início da rampa com o final da rampa. Já vou deixar marcado aqui. Então, conseguindo ver a peça agora, né, já dá pra gente ter uma ideia de como que ela vai ficar. E a partir dessa ideia, depois de finalizada a ligação dos pontos de corte e da modelagem, eu posso começar a trabalhar no contorno final. Nesse caso aqui, eu já estou começando a enxergar a peça. Então, eu já vou começar a fazer o desenho do contorno final, dando um reforço no traçado daquelas arestas que eu já tenho certeza que integram a peça modelada. Nesse exemplo aqui, a gente já consegue fazer o contorno da peça inteira, que não tem mais nenhum elemento do modelo que nos gere dúvidas. Às vezes, quando tem algum detalhe da peça que está por trás de um detalhe que está mais à frente, por exemplo, se eu tivesse um detalhe aqui, né, um relevo aqui para a lateral direita da peça, aí eu teria que esperar um pouco mais para poder definir o contorno completo, ou começar a definir parcialmente o contorno da peça, para poder enxergar melhor os detalhes do elemento lateral. Aqui a gente já consegue fechar a modelagem e a nossa peça em perspectiva isométrica está representada, de fato. A gente pode também, nesse caso aqui não tem tanta necessidade de tirar as linhas auxiliares, porque a resposta ela já está bem mais destacada que as linhas auxiliares. Porém, se eu quiser dar uma limpeza no desenho, se eu quiser dar uma caprichada, às vezes é interessante eu tirar as linhas auxiliares. Ou também se eu não estou trabalhando, se eu estou trabalhando com grafite HB, um grafite mais duro, que aí não tem problema de borrar o desenho, né? Se eu estiver trabalhando com grafite B, já não é tão interessante apagar as linhas auxiliares. Eu posso dar uma reforça. Lembrando, né, da nossa borracha com capa justamente para evitar a sujeira no desenho, não escorrer o suor das mãos.
Portanto, esse foi o tutorial de perspectiva isométrica. E em seguida a gente vai passar para o tutorial de perspectiva cavaleira da mesma peça.